Boa noite, gente. Queria compartilhar com vocês hoje meu devocional que tá tremendo. Eu acho que esse devocional aqui é um dos melhores que eu já li. Olha só, queria ler uma palavra que está em Josué 24:15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No fim de sua vida, Josué reuniu um povo e lançou um desafio: escolher a quem servir. Não foi apenas um discurso de despedida, mas uma declaração que atravessou gerações. Sua liderança não estava baseada apenas em estratégias de guerra ou conquistas territoriais, mas na capacidade de inspirar fidelidade ao Deus de Israel. Josué sabia que liderança verdadeira não era apenas conduzir pessoas, mas apontar o caminho certo e viver de modo coerente com aquilo que se prega. Sua famosa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não foi um slogan vazio, mas um reflexo de uma vida inteira de obediência e dependência de Deus. Ele não pediu que o povo fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a viver. Liderança que inspira fidelidade nasce da integridade e do exemplo. Pessoas não seguem apenas palavras, seguem atitudes. Josué nos ensina que quando líderes, colocam Deus em primeiro lugar, suas casas, seus liderados são desafiados a fazer o mesmo. Gente, não sei vocês, mas assim, bem, eu sou apaixonada pela palavra do Senhor e essa passagem aqui, esse devocional de hoje, falou demais comigo. Essa parte aqui que diz que Josué, ele tinha estratégias de guerra e de conquistas territoriais. Aqui, as conquistas dele, e as estratégias dele, e Josué vencia as guerras, porque ele confiava não no seu exército, ele confiava no Deus que ele servia, no Deus que ele escutava. Porque Deus dava uma estratégia a ele seguia exatamente como Deus mandava. E não sei se vocês lembram quando o povo de Israel ficou ali 40 anos no deserto, num trajeto que era para demorar 40 dias. Quem foi que entrou primeiro na terra prometida? Josué e Caleb. Você imagina. E aqui está dizendo que Josué viveu uma vida com Deus. Então, Josué é um homem, creio eu, não fala na palavra, porque fala na palavra do rei Davi, que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Josué, gente, aqui dá vários exemplos na vida de Josué, que ele fazia as coisas que ordenava, porque Deus era com ele. E você imagina, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, mas ele permitiu que Josué entrasse. Então Josué era um líder nato. Ele não só mandava, mas ele dava exemplo. Então ele era um exemplo em vida. E antes dele morrer, ele disse àquelas pessoas que ele liderava: vocês escolham hoje ao Deus que vocês querem servir. Porque não tem como, aqui está dizendo, não tem como, gente, não tem como servir a dois senhores. E quando fala aqui em conquistas territoriais, me falou muito comigo, porque às vezes conquistas territoriais aqui está falando sobre terras, literalmente territórios. Mas você sabia que às vezes os territórios podem ser dentro da tua casa, pode ser no seu trabalho, na sua vida pessoal, com você, porque às vezes você sabe que tem muita gente que não acredita, mas o mundo espiritual, ele é real. E vai depender de quem você alimenta mais, se você alimenta o teu espírito ou se você alimenta a tua carne. Então os territórios, eles vão ser conquistados pelaquilo que você alimenta. No caso aqui, Josué, ele seguiu uma vida com o Senhor, então Deus, e ele só ouvia a voz dele, então Deus dava conquistas para ele. Agora e você? E eu? Como é que está a tua vida? Eu vou te dar alguns indícios aqui para você saber se você está sendo atacado pelo inimigo. Se de repente o inimigo está conquistando territórios na tua vida, na tua casa, na tua vida profissional, na tua saúde.
Às vezes você está passando por lutas no casamento, lutas em cima de lutas, coisas que você não consegue se comunicar, coisas que aparecem do nada, brigas do nada. Às vezes na saúde, sai de uma doença, entra na outra, sai de uma doença, entra na outra. E ninguém descobre o que é. Teus filhos rebeldes, vida financeira despencando, uma bagunça, sua mente perturbada. Você não consegue arrumar a tua vida, a tua casa. Você pode estar passando por lutas espirituais. E eu queria te dizer uma coisa: lutas espirituais não se vence de qualquer maneira. Lutas espirituais só se vence com estratégias espirituais. Então você precisa, primeiro, eu não sei qual é a tua vida. Você conhece Jesus? Você já entregou a vida a Deus? Você vive uma caminhada com o Senhor? Você não vive? Então vai depender muito do... Você já conheceu a Deus e abandonou? Então depende muito da tua vida. Às vezes a gente tem pessoas que conheceram Jesus, nasceram lá cristãos. Então a pessoa teve uma caminhada com Deus, casou com uma pessoa que tinha o mesmo propósito que ela, teve filhos dentro de um casamento saudável, ensinou os filhos no caminho que deveria andar. Aí, gente, olha, não quer dizer que a pessoa vai ter uma vida perfeita, mas é muito mais fácil. É como se fosse uma receita de bolo que desse certo. Então, agora, quando você, de repente, é como eu, conheceu Jesus lá na frente na sua vida, fez uma caminhada de lambança, escolhas erradas, e aí, vou falar uma coisa para você, os resultados, ele chega, a conta chega. Aí quando você colhe, dói, hein? Ai, 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 ai. Não é fácil não, mas deixa eu te falar uma coisa, com Jesus tem jeito, com Deus tem jeito. E às vezes sua vida está toda bagunçada. Às vezes você está colhendo resultados daquelas coisas que você plantou ao longo da tua vida. Eu queria te dizer que tem jeito para você. Eu queria dizer que tem jeito. Então, como eu falei antes, vai depender do estágio que você está. Se você não conhece Jesus, entrega a vida a Ele. Isso aí já começa por aí, entrega a vida a Ele. Só que é o seguinte, aí parte para a segunda parte, para quem às vezes está com Deus e vivendo de qualquer maneira. Com Deus não se vive de qualquer maneira. Você precisa escolher, como Josué disse aqui, quem Deus você vai querer servir. Porque tem muita gente que escolhe a Deus e acha assim, pode viver de qualquer maneira. Deixa eu te falar, as pessoas não gostam de ouvir isso, mas pode não. Com Deus não pode não. E às vezes você tá vivendo, até entregou a vida a Jesus, ou de repente você tá afastado e tá tentando voltar. E você tem sinais, esses sinais que eu falei antes, de uma bagunça, mente, financeiro, dentro de casa, casamento, filhos. De repente você está vivendo guerras espirituais, o inimigo está tomando territórios na tua vida e você não está se dando conta. E eu queria te dizer o seguinte, independente de qualquer jeito, qualquer situação, com Jesus tem jeito. Se você dá espaço para Jesus, e quais são as armas espirituais? Primeiro, entregar a vida a Jesus. Segundo, orar, ler a palavra, fechar brechas na tua vida, decidir qual Deus você quer seguir, porque às vezes você entregou, às vezes você até ora, às vezes você até lê a palavra, mas quer viver de qualquer maneira, no oba-oba. Às vezes você acha assim, mas eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu faço as coisas direitinho. E aí você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa soberba, você é uma pessoa que faz tudo errado, uma pessoa que dirige que nem um doido, não dá um espaço. Gente, é tudo que reflete na tua vida. Porque quando a gente conhece Jesus e entrega a vida a Ele de uma forma verdadeira, a gente tem que mudar. O nosso velho homem, ele tem que sair. Ele tem que sair. E não é de uma forma falsa, não é com hipocrisia, não. Porque a gente pode enganar todo mundo. Normalmente os de casa conhecem a gente melhor. Porque a gente vira e mexe, quando você é uma pessoa falsa, hipócrita, as suas garras vão sair para fora. Agora, você pode enganar todo mundo, mas a Jesus você não engana, não. Então, o conselho que eu tenho para te dar, se você tá aí com esses sintomas que eu falei, você provavelmente está vivendo lutas, guerras espirituais. E o inimigo está vencendo e conquistando territórios na tua vida.
dentro da tua casa. Então, cuidado, cuidado. Ajeite a sua tenda. E você pode até buscar ajuda, pedir alguém para orar, pedir alguém para ajudar. Mas, você vai precisar aprender, você tem que aprender a lutar suas guerras. Você tem que chegar em casa, colocar o pé e falar, inimigo, aqui não. Aqui tem um homem, tem uma mulher que ora. Aqui tem um homem e uma mulher de Deus. E quando eu tô falando aqui, gente, eu não tô falando de perfeição não, tá? Ninguém aqui é perfeito, não é perfeito. Vira e mexe, a gente pode dar uma escorregada, a gente pode pecar. Tem dias que você tá com pensamentos piores, o coração, tem dia que você tem que pedir a misericórdia do Senhor, falar, Jesus, me ajuda aqui, que eu não dou conta, entendeu? Tá tudo bem, nós somos humanos propícios. Todo mundo é propício a errar e ninguém aqui é perfeito, não. Agora, o negócio é o seguinte, tem erros. Primeiro, erros, assim, que percorrente. Se você entregou a vida a Jesus e você tinha vício, se você andava uma vida errada, isso aí, gente, você tem que parar. Você tem que parar, tem que abandonar. Porque onde Deus está, onde o Espírito Santo está, as coisas mal, elas têm que sair. Você tem que deixar, entendeu? Agora, você cometer aqueles erros do dia a dia, coisas da nossa personalidade que às vezes acontece, entendeu? Eu não estou dizendo que é certo, mas eu estou dizendo que pode acontecer. E aí você volta para os braços de Jesus, pede ele misericórdia. Mas, essas guerras aí só se vencem com o Senhor. Então, cuidado. Bom, cuidado que você provavelmente está sendo atacado. E eu vou voltar aqui para o meu devocional, que diz assim. Hoje, reflita. Sua vida tem inspirado outros a permanecerem fiéis? Permanecerem fiéis a Deus? Seja no lar, no trabalho ou na igreja. Suas atitudes podem ser um convite silencioso para outros escolherem servir a Deus. Como Josué aqui, olha, era quem ele era. Então, às vezes, não é sua chatice, sua cara feia dentro de casa, você querer entalar Jesus a goela abaixo dos outros. Não. Você precisa começar por você. A transformação tem que começar em você. Deus, ele nunca vai fazer na vida do outro. Às vezes a pessoa fica pedindo pelo marido, pelo filho, por isso, por aquilo, esquece que ela precisa de mudança. Então Deus vai sempre começar por nós e depois através de nós. Principalmente com exemplos, como tinha aqui na vida de Josué. Então, quando se fala aqui de líder, pode ser um líder da casa, pode ser um líder no trabalho, pode ser um líder em qualquer área da tua vida, qualquer área. Mas primeiro precisa começar por você. E aí, ele deixou aqui uma oração que diz assim: Senhor, dá-me uma vida que inspire fidelidade a Ti. Que minhas palavras e atitudes conduzam outros a Te servirem com sinceridade. Que minha casa seja exemplo de compromisso e amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Eu espero que essa palavra tenha inspirado vocês como ela me inspirou. E que Deus ele possa nos conduzir como ele conduziu o filho dele, Josué. E que nós podemos ser exemplo e que as pessoas olhem pra gente e que não seguir e servir o Deus que a gente serve. E se você ainda não conhece ele, para de perder tempo. Com ele não tem como dar errado. E às vezes, quando a gente conhece a Deus e tem uma vida com Deus, no começo parece que as coisas pioram. Mas Deus, ele bagunça às vezes para arrumar. Ele às vezes quer nos fazer de novo, fazer um vaso novo, sabe? Porque tem muita coisa que às vezes tem que ser destruída para ser refeita, mas com Deus dá certo. As dores com o Senhor são boas, são gostosas, sabe? É bom. Até sofrer com Deus, com Ele no teu barco, na caminhada, as tempestades, as tribulações, o vento forte, fica fácil, fica leve. Com Deus tudo é possível. Creia nisso. Fiquem com Deus, uma noite abençoada, cheia da presença dele. Beijo.